Ei, mãe, esperando aqui. Ei, Priscila, como é que tá lá o Centro Cultural Lagoinha? Que saudade de encontrar todo mundo, né? Que bom ter você aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Hoje a gente vai conversar com Felícia, que é uma contadora de história, Santa Catarina. Ei, Vander, boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa. Só esperando o Instagram avisar as pessoas que a gente está aqui. E hoje estava conversando aqui, contando, que a gente vai compartilhar umas histórias, uns contos com a Felícia Fleck, que é de Santa Catarina e que tem um trabalho voltado para as histórias. Ela é bibliotecária também, Priscila. E tem um trabalho super interessante, assim, pensando nos contos terapêuticos, também sobre a profissionalização do contador de histórias. Daqui a pouquinho ela vai chegar aí e aí a gente vai começar. Acho que a Felícia acabou de entrar, eu vou convidá-la para a gente começar essa conversa e as pessoas vão entrando e vão compartilhando com a gente também. Já tô com meu vinho aqui do lado. A Ana Lira também tá aí. Qualquer dia a gente tem que tomar um vinho, Ana. Vamos marcar. Você tem muitas histórias boas para contar. Olá! Oi, Tudo bem? ótimo! Que Que alegria! bom! Que bom receber você aqui. A alegria é minha. A gente poder se encontrar aí, né? Apesar das distâncias. Sim, Bom, vou começou uma começar com chuva um aqui bem brinde. forte. Eu não sei como é que tá o som aí, Aline, se tá muito, Não, tá bom. Tá tá? tranquilo. Tá legal para Uma chuva vocês? gostosa, mas tá meio forte agora. Não, mas para mim tá ok. Acho que para as pessoas Tá. também. Ah, então tá. Bom, começar fazendo um brinde, né? Porque nesse momento acho que a gente está precisando, né? Celebrar saúde. Saúde. Com todo mundo que está aí do outro lado. Bom, e hoje, nossos contos com vinho. Tenho a super alegria de receber Felícia. Obrigada. E aí eu sempre começo contando um pouco como que eu conheci. E dessa vez eu tenho trazido algumas pessoas que eu conheci primeiro lendo, porque eu fiquei lendo quando eu estava fazendo doutorado, eu li uns textos seus, Tintim, saúde, tem gente falando aí do outro lado. E aí eu comecei a ler, eu estava super pesquisando, pensando sobre aquela questão história, tentando entender um pouco desse narrador contemporâneo. E aí eu me encontrei com seus textos, com suas pesquisas, e elas foram super importantes, assim. O Juliano também, eu lembro que eu tinha as teses ali lado a lado, eu imprimia, ficava ali, dialogando com vocês. E aí, essas coincidências da vida, um dia eu resolvi escrever para a Felícia para falar, e aí ela estava em BH nesse dia, né? Estava participando de um evento, e aí, como eu sou uma moça dos encontros, assim, eu a chamei para a gente encontrar, tomar uma cervejinha, para a gente conversar um pouco ali na cantina do Lucas, no Maleta. E assim a gente se encontrou pela primeira vez, pessoalmente, né? Isso. Então, e foi bem na época antes, uma semana antes foi no Boca, foi o Boca do Céu, lembra? E aí Lembro. e também foi bem interessante porque eu te vi lá no Boca do Céu e fiquei com muita vontade de falar contigo. Que legal. E em um determinado momento eu lembro que eu fui assim em direção e quando eu vi tu já não estava mais e não te achei mais, não te encontrei mais. E aí eu acho que apareceu como sugestão no Facebook a amizade e aí eu te Que ótimo. solicitei. Em seguida tu já veio falar comigo, eu fiquei super feliz então de, né, de ter dado certo esse encontro naquele momento. Que ótimo. Vou dar um oi pro Ruben, que tá aí. Olá, Ruben. Oi.
Não, esse encontro foi muito legal mesmo, né? Eu fico muito feliz, assim, quantas amizades, quantos encontros bons, as histórias, né, proporcionam pra gente, como que ela vai levando a gente mesmo para aqueles bons encontros. Isso é muito legal também. Isso me faz agradecer mesmo os contos, que além de tudo, eles ainda me trazem isso. Essas pessoas que Uhum. depois seguem caminhada junto. É verdade. Bom, e para começar, a gente sempre começa assim, né, convidando as pessoas que estão aí do outro lado para silenciar um pouquinho os ruídos externos, esquecer um pouquinho de tanta notícia que a gente recebe hoje em dia, né? E a gente está cada vez mais recebendo notícias da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, que é para a gente silenciar um pouco e adentrar nesse universo dos contos, das histórias. Vamos começar contando uma história para Desculpa, Aline, gente? falhou um pouquinho. Tu pediu Você para pode contar uma contar uma história? história? A gente pode abrir Sim, contando uma claro. história? Claro. Então, eu vou contar para vocês uma história. Bom, acho que são muitas esse período, né, que a gente está vivendo, que é tão desafiante. Eu acho que ele tem sido uma preciosidade no sentido de, apesar de tanta coisa complicada e complexa, né, que está acontecendo assim no nível externo, eu acho que ele está sendo um momento muito rico de contato também com questões internas. E para mim tem sido um momento em que eu tenho tido contato com algumas histórias e que elas têm reverberado muito e tenho sentido, acho que também por essa busca e essa ideia dos contos terapêuticos, e na verdade estou me formando também, estou terminando uma formação em contos terapia, então esse processo está muito acelerado também para mim, e durante esse período algumas histórias reverberaram muito, mas essa especialmente é uma história que eu considero bastante especial, e eu queria então compartilhar com vocês. Dois irmãos cultivavam juntos a terra e dividiam a sua colheita meio a meio. Só que certo dia, um dos irmãos despertou no meio da noite pensando: ai, mas o meu irmão ele tem mulher e tem filhos. Logo, as necessidades e, enfim, as coisas que ele e a sua família precisam são maiores do que as minhas. Então, ele resolveu pegar algumas das sacas de milho e levar sorrateiramente, na calada da noite, até a despensa do irmão. E voltou para casa. Algumas horas depois, foi a vez do outro irmão despertar. E ele também despertou pensando: meu irmão, o meu irmão, ele é solteiro. Ele não tem assim a sorte, a alegria de ter uma família. Eu acho que cabe a mim compensá-lo por isso. Então, ele pega algumas de suas sacas de milho e leva sorrateiramente na calada da noite até a despensa do irmão. E, claro, no outro dia, quando eles despertam, eles não conseguem entender como é que o número de sacas de milho permaneceu exatamente igual. E menos ainda, eles conseguiam explicar aquela cena se repetindo ano após ano, mesmo que ano após ano, cada um deles transferisse as sacas de milho às escondidas até a despensa do outro. Que lindo! Uau! Essa história tem tudo a ver com esse momento mesmo, né? Com esse olhar para dentro que a gente está vivendo. Por que É, você escolheu essa história? Como é que foi assim? Por que essa história, nesse momento, significa para você? eu acho que essa coisa de que é um momento, apesar de da gente ver
a gente está tão triste, né? Eu acho que tá tão triste, acho que especialmente aí com essa gestão política do nosso país, não só, né, com toda essa dificuldade que a gente está vivendo, mas com tudo isso que veio junto, que nos coube, né, de uma certa forma aqui enquanto país, eu acho que ainda assim, né, ainda assim essa questão da gratidão, da solidariedade aqui, né, alguém dizendo, a Maria Alice, Minha mãe. da generosidade. Ah, tua mãe! Da generosidade, né? Da generosidade que eu acho que é uma coisa tão forte também do brasileiro, e tão linda da gente se ajudar e da gente também, de uma certa forma, confiar que aquilo que a gente precisa vem até nós. Quando a gente tá mesmo em conexão com o outro, né? Então, É, a gente tem visto de muito isolamento, mas também é um momento de estar muito junto, né? Eu acho que as coisas que a gente tem feito coletivamente têm funcionado, têm reverberado e têm dado frutos muito, muito grandes, né? Não sei, tenho sentido isso, assim, nesse momento. sim, as redes, né? As redes solidárias, né? Mesmo com os artistas, né? Eu percebo muito aqui, muitos movimentos, né? Para descobrir quem são os artistas, quem são os técnicos, a cadeia cultural que está precisando de mais apoio. Então, são várias, né? São várias campanhas, né? Desde para a cesta básica até mesmo campanha de financiamento, onde mesmo que você não tenha muito, vai todo mundo contribuindo um pouquinho ali e vai tornando uma coisa muito maior, né? Eu acho que nesse. E os próprios narradores de história, né? Eu acho que está tendo um movimento muito grande de entender mesmo como que as histórias são importantes Uhum. nesse momento exato que a gente está vivendo. Sim, e isso até, né, Aline, a gente aqui, eu faço parte de um coletivo que chama Alcateia, né, nós somos em 6 narradoras aqui em Santa Catarina, e foi muito interessante, porque esse coletivo já existe há algum tempo, mas efetivamente a gente ainda não tinha conseguido fazer muitas ações, e aí justamente esse momento de parada, de olhar para dentro, eu acho que essa necessidade também que a gente está tendo de compartilhar e de construir coletivamente foi um momento em que a gente conseguiu assim se unir mais, né? E efetivamente promover algumas ações. Então, a gente gravou algumas histórias e fez um festival que teve um retorno super bacana, né? Fez alguns saraus online, algumas lives. Então, foi um momento super rico, assim. E como é que é? Já existia esse coletivo antes? Ele foi. Como é que é? Conta um pouco da história desse coletivo pra gente, que é um coletivo de narradoras mulheres, né? Isso, de narradoras mulheres. Aham. Somos 6 narradoras, então, né? A Nana de Blumenau, a Nana Toledo de Blumenau, a Josiane Geroldi, lá de Chapecó. E aí, né, eu, a Fabrícia, a Aline e a Liesa aqui de Florianópolis. E esse coletivo existe há um ano, mais ou menos, mas foi nesse momento em que a gente estava assim muito timidamente engatinhando alguns passos. A gente tinha feito acho que uma apresentação só, fizemos um movimento de oficinas também. Mas assim o que veio com força mesmo foi esse festival agora esse ano que o Léo aqui está dizendo que foi lindíssimo. E foi realmente muito bacana, assim, teve uma participação bem bacana também do público, sabe, reverberou bastante, assim. E, claro, para a gente também, né, foi enquanto uma rede de apoio mesmo, né, entre nós, assim, e da gente às vezes, porque assim, também é muito louco, né, muitas coisas novas que a gente está tendo que lidar nesse momento e aprender às vezes de uma hora para outra, então acho que essa coisa da gente poder se apoiar, né, uns nos outros e contar com ajuda faz toda a diferença, né? Eu vejo que tudo que eu tenho produzido, assim, um pouquinho mais é em coletividade, né? Eu acho que esse é um momento... Ó, que bom, aqui a Camila também disse que assistiu, que bom, ó. E Esse é um momento da gente ter forças, né?
sim. Mais do que nunca, né? Na verdade, sempre é um momento de unir forças, mas acho que mais do que nunca. E você já contava antes, assim, na internet? O vídeo já era algo que você utilizava bastante ou algo que você está descobrindo agora? E como é que você vê esse lugar, né? Esse espaço para contar? E aí, aproveitando essa pergunta, vou emendar numa outra, que é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que está aqui, até para a gente pensar as diferentes maneiras, né, que os narradores fazem, que é como que você prepara uma história, né? Você começou contando essa história para gente, eu vi que você está fazendo um projeto muito legal, que é o Conto do Minuto. Como é que é esse seu trabalho de preparação para chegar até a gente? E um oi para o Arley, que é nosso fiel tomador de vinho e escutador de histórias. Que bom poder encontrar essas Sim. pessoas tão queridas aí. É, bom, são várias perguntas, né? Deixa eu ver se eu me lembro de todas agora. Vou começar pela última, da preparação da história, fica mais fácil. Então, muitas vezes eu acabo preparando uma história por uma demanda externa, sabe, Aline? Às vezes Uhum. essa questão de ter uma encomenda, ou de ter, enfim, de ser convidada para algum projeto que tem uma temática específica. E aí é muito desafiante, mas eu gosto muito desses desafios, assim, especialmente se for uma coisa que eu ainda nunca fiz ou nunca pensei. Então, isso me move muito. Essas demandas externas, né? De uma certa forma que vão chegando de um jeito super fluido. Então, eu acabo Uhum. buscando a partir dessa demanda externa e a maioria das vezes essas histórias acabam entrando para o meu repertório. Bom, esse é um movimento, e o outro movimento é, assim, essa coisa, claro, a gente está sempre lendo histórias, né? Sempre lendo e sempre ouvindo histórias. Então, tem Uhum. às vezes aquelas que ficam, que a gente escuta e a gente imediatamente tem vontade de contar. Tem outras que não, que elas chegam e de vez em quando a gente está andando ali pela rua e lembra dela, ou acontece determinado fato e a gente pensa naquela história. E tem muitas histórias que demoram muitos anos até. Eu sempre pensei, eu quero contar essa história, mas às vezes leva vários anos até efetivamente eu passar a contá-las. Então, em relação à preparação, eu sigo um ritualzinho, assim, né? Geralmente as histórias, o registro das histórias, ele é o registro escrito. Então, muitas vezes eu leio, enfim, leio algumas vezes a história, eu tento fazer um trabalho de fragmentação mesmo do texto e depois vou tentando, enfim, tornar o texto meu, né? Mas eu acho que isso se dá muito na apresentação pública mesmo, né? E aí eu gosto, eu dou muitos cursos, né? Trabalho muito com a formação de contadores. E sempre falo que, para mim, pelo menos, eu nunca sinto assim que a história está minimamente razoável antes da 10ª vez que eu estou contando. Então, eu Uhum. penso sempre, né, nessa coisa de contar histórias muito mais como um processo do que como um resultado. Então, eu acho que eu vejo as histórias como um caminho. É um caminho que nunca está pronto, né? Um caminho que nunca está acabado, e por mais que a gente já tenha, que a gente conte uma história aí 50, 100 vezes, cada vez é diferente, né? Cada vez ela nos traz coisas diferentes, ela nos faz pensar sobre coisas diferentes, às vezes uma reação que a gente ainda não tinha visto do público faz com que a gente pense também, né? E, enfim, também, às vezes, assim, é muito louco, porque às vezes uma coisa que de repente funcionou durante 10 anos, de repente não funciona mais. Então, acho que essa coisa de estar sempre muito pronta e muito aberta para ouvir a história, para ouvir o público e para estar ali presente mesmo, né? E aí, emendando ali com a questão do vídeo, eu tenho achado bem interessante, assim, eu já tinha contado algumas vezes histórias gravadas, muito timidamente, poucas histórias. Era uma coisa que eu queria fazer, mas, enfim, né? A gente, às vezes, tem tanta demanda que
porque tem coisas que a gente vai deixando para depois, né? Então, como eu disse antes, às vezes esse tempo ele também é uma preciosidade, porque às vezes essas coisas que a gente vai deixando para depois a gente pode fazer agora. Às vezes a gente não faz, né? Mas eu acho que enquanto possibilidade, isso está muito forte. E aí tem sido interessante essa coisa de gravar as histórias, porque eu tenho ensaiado enquanto eu gravo. Né? Então, às vezes eu gravo 20 vezes uma história né, mas a mesma história, até gostar, mas eu acho interessante que tem sido o processo de ensaio mesmo, né? Então, eu acho que tem sido uma forma um pouco de sistematizar o ensaio. Para mim tem sido bem interessante, assim. Eu acho que é muito diferente, né? De uma certa forma, a gente contar a história em vídeo, mas ao mesmo tempo eu tô aqui, tô falando contigo, tô olhando nos teus olhos, né? Tô vendo aqui também o público entrando e falando e participando, então quando tá online é uma coisa, quando grava é um registro diferente. Eu tive mais, eu tô tendo mais oportunidade de gravar do que de contar online, né, ao vivo, né? Então, acho que é uma coisa assim, tô aprendendo e tô experimentando e tentando também tirar um pouco os preconceitos que eu acho que a gente sempre tem, né? De que, claro, tem como não sentir falta do presencial, né? A gente, especialmente, acho que nessa coisa da relação com as crianças, tenho sentido muita falta, né? Conto muitas histórias para as crianças, mas acho que são registros diferentes, são coisas diferentes e são super válidas, né? Acho que tem também desafios diferentes, né? E a gente só vai conhecendo e encontrando também melhores formas de fazer à medida que a gente vai fazendo também, né? Acho que a gente conta histórias, a gente melhora o nosso contar à medida que a gente vai contando. Então, acho que o jeito é ir contando, né? Ir fazendo, ir aprendendo mesmo no processo. Agora eu lembrei da última pergunta do conto de minuto, né? Na verdade, o conto de minuto é aí uma brincadeira, aí um trocadilho, né? Com diminuto no sentido de pequeno e diminuto que caiba em 1 minuto, né? Ele surgiu a partir do festival do Alcateia, porque eu li, a gente fez um sarau de contos eróticos, que a gente chamou de Contos de Boca e Língua, tá lá gravado para quem quiser ver lá na nossa página do Alcateia. E aí eu li alguns microcontos, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, já há muito tempo. E aí eu li uns contos do Adriano Salvi, que é um escritor aqui, bom, ele nasceu em Curitiba, mas mora em Santa Catarina já há bastante tempo. E é meu amigo, né? E, enfim, eu gosto muito do trabalho dele. E aí, na verdade, eu convidei ele para ouvir, então eu lendo os microcontos, e ele gostou muito, ficou muito entusiasmado, porque ele disse que não imaginava que desse para ler histórias tão curtas. E aí, enfim, acho que a partir dessa nossa conversa eu me entusiasmei também de gravar outros contos. Ele tem muitos contos, então, por enquanto, eu estou gravando só os contos dele mesmo. E são microcontos, então, às vezes, no vídeo eu conto, eu leio, né, na verdade, mas leio quatro microcontos, ou às vezes se é um conto breve, daí é um conto. Mas esse projeto, ele veio muito dessa ideia de que, bom, de uma certa forma também tem tanta informação sendo oferecida nesse momento, e eu queria uma coisa assim que não precisasse nem entrar no IGTV, sabe? Que rolasse direto na tela, e que, bom, de repente, 1 minuto, 40 segundos, 50 segundos, as pessoas podem parar e ouvir. E isso é uma das questões, e claro, e muito também o meu gosto mesmo, a minha paixão por esses contos breves e por esses microcontos. E eu acho que essa capacidade também, né, de falar muito em poucas palavras, isso acho que é uma coisa que realmente me
encanta. E aí, de uma maneira geral, as histórias que eu costumo contar são histórias curtas, como vocês perceberam aí, que é a primeira história que eu contei. Então, não é muito diferente do que eu já vinha fazendo antes, né? Só que esse agora tem essa limitação de até 1 minuto mesmo. Que ótimo. E estava falando, né, depois do processo de como começar a contar e das histórias, que às vezes a gente fica 10 anos, né? Muitas vezes eu conto uma história e um dia eu resolvo ler essa história no livro, essa história chega para mim no livro, e aí eu leio e falo, gente, mas não é essa história que eu conto. Quando eu escuto alguém contando, e aí eu reconto essa história, e aí eu vi que há 10 anos eu contava completamente diferente, mas é porque eu era outra narradora, as minhas experiências eram outras. Né? E aí, às vezes histórias que eu contava não faz mais sentido eu contar. Isso acontece com você? Às vezes tem histórias que eu contava que eu falo. É como se essa história não coubesse mais na minha boca, sabe? Sim, o que eu percebo muito, Aline, é um movimento que as histórias vão e vêm. Eu conto, esse ano eu estou completando 15 anos de dedicação à arte narrativa. É, e tem muitas histórias que eu conto desde que eu comecei. O que acontece, que eu sinto, é que às vezes tem algumas histórias que eu fico alguns anos sem contar e depois elas ressurgem. E aí, claro, eu acho que esse contato, essa intenção, essa vontade de também pensar nessa questão terapêutica, e não só terapêutica, mas eu acho que a história como autoconhecimento, como autodesenvolvimento, que isso para mim, desde o começo, né, quando eu comecei a narrar, isso está muito presente. Eu comecei a contar histórias num projeto de biblioterapia, que então é, né, o uso terapêutico da literatura, da leitura de uma maneira geral. E aí eu contava histórias para as crianças no hospital universitário aqui de... O Arley está dizendo que me conhece desde esse tempo, 15 anos. Acho que sim, acho que sim. Tinha uma época muito boa que os tapetes vinham para cá, Aline, todo ano. Então a gente assistiu muito, muito, muito eles. Aqui em Irlanda, a gente vivia num país que valorizava a cultura, né? Isso é importante lembrar. Nossa, muito, muito importante lembrar como as coisas mudaram, né? Né? Mudaram muito. Nossa, tem até que suspirar agora. Mas então, e aí essa questão então das histórias terapêuticas, elas me acompanham desde o início. Então, acho que eu sempre tive muita consciência do quanto as histórias que eu contava tinham a ver com as minhas histórias de vida. E não só, né? Não só comigo, mas eu comecei a trabalhar muito sobre essa perspectiva nas oficinas e nas formações. Então, e aí, claro, e depois na tese foi sobre isso também que eu abordei, né, durante o período do doutorado. Então, essa sempre foi uma questão para mim, né, de como que as histórias que a gente conta, por que a gente conta uma história e não conta outra? Por que a gente conta uma história durante tanto tempo e de repente a gente deixa de contar, ela deixa de fazer sentido, como tu falaste. Então, acho que quanto mais, né, a Ana Lúcia dizendo aqui, o contador de histórias conta sobretudo a si mesmo. Isso, eu acho que todas as histórias que a gente, todas não, né, mas assim, as histórias de uma maneira geral que a gente conta, elas são trampolins para a gente contar a nossa própria história. Então, quanto mais a gente também põe consciência nisso, acho que mais potente o nosso trabalho fica. Isso não significa que eu precise aqui fazer uma análise, né, psicanalítica das histórias, eu preciso entender, e vou dizer, não, eu estou contando essa história por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Não. Tem algumas que isso vem de uma forma clara, tem outras que não, e não importa. Né? Não, na verdade, não importa. Eu acho que é interessante quando a gente se entrega para isso, né? A gente se coloca como essa possibilidade de ser esse transmissor, né? E acho que essa ideia também de que quando a gente está contando, a gente não está contando, a gente está contando com os outros e a gente também está
tá lendo aí nos olhos dos outros e na presença de quem está com a gente as histórias que a gente está sendo esse porta-voz, né? Então eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de não ter um repertório fechado. Uhum. Eu gosto muito dessa ideia, assim, de poder ter uma sessão de contos um pouco mais aberta e eu sinto o que o momento pede, de uma certa forma. Claro que isso a gente só pode fazer quando a gente tem um certo repertório, né? Mas eu já tive, As assim, acho histórias que... vêm, né? Você tá aberta para as histórias que chegam, né? Qual história vai chegar agora? Isso acontece muito quando você chega no lugar, né? Você chega e vê, e dependendo daquele público, as histórias que vêm são outras. Às vezes acontece comigo, que eu conto com o Chicó, né? Que é músico. E aí a gente Sim, combina um repertório, e quando eu chego, a nossa sorte, como a gente também tá há muitos anos juntos, então a gente já tem, eu olho para ele e falo assim, vai vir essa história agora. E aí a gente vai mudando tudo, porque né, já aconteceu assim, da gente chegar numa feira de livros, assim, tá todo mundo muito agitado, a hora que o Chico foi passar o som, todo mundo parou e olhou, e aí ele passou o som assim, de uma música da MPB. Aí a gente viu que o caminho, a gente tem que puxar aquele gancho daquela música para continuar, não dava tempo nem de parar, a gente, né, daquele momento ali, a gente ia ter que continuar. Então eu acho que é um pouco a aura do lugar, né? A aura daquelas pessoas que estão ali, essa conexão que eu acho que só as histórias, né, conseguem uhum, mesmo. É, sim. E aí eu acho que pensando aqui daí também um pouquinho, fazendo um gancho, né, para o trabalho do conto-terapeuta, isso fica mais forte ainda, né? Porque aí a gente se propõe, acho que se propõe mesmo a ser esse canal, né, e da história, claro, como uma ferramenta, e é muito essa ideia assim de que o conto dá conta, né? Que a gente conta e deixa o conto agir, o conto trabalhar, o conto, né? Enfim, não precisa falar mais nada, o conto fala por si, né? e como que é, assim, quais lugares que vocês costumam atuar com esses contos terapêuticos? Então, Existem Aline, lugares na verdade, específicos? Como que estou é esse começando, trabalho? né, um pouco esse processo, assim, agora, especificamente, estou com um projeto que chama Contar com o Conto, que são histórias terapêuticas. E aí estou fazendo em parceria com uma amiga que é biblioterapeuta, que é a Inês Garcia, e a gente tem proposto círculos de contos. Então a gente está fazendo, a ideia era fazer presencial, mas enfim, né? Então, nesse momento estamos fazendo virtualmente. Aí até na semana que vem a gente tem um dos encontros, que vai ser então o terceiro. É, e aí, então, esse é um dos espaços de atuação, assim, né? Claro, também tem contos terapeutas que podem atuar bom, acho que, na verdade, em todos os espaços que os contadores de histórias também atuam, e acho que não tem muita diferença também. Acho que todas as histórias são terapêuticas, o que tem, às vezes, é uma pequena diferença na questão da intencionalidade, né? A gente às vezes bota um pouco mais essa intencionalidade mesmo, né? Essa intenção. Tem essa intenção, mas as histórias por si só são terapêuticas, né? E eu acho que o conto terapeuta ele é aquele que facilita esse contato com as histórias. Então, é, a história que é, o conto que é terapêutico. Uhum. A Ana Lúcia fez uma pergunta. Uhum. Ela perguntou, Ana Lúcia, você acredita que o trabalho terapêutico com os contos pode ser feito sem a presença de um terapeuta? Uhum. Eu acredito que é um trabalho diferente, né? A contoterapia, ela é uma ferramenta terapêutica. Então, às vezes, uma pessoa, de repente, começa com uma vivência de contoterapia, por exemplo, ou de biblioterapia, e depois, se ela sente essa necessidade de fazer um trabalho mais aprofundado, ela pode buscar uma outra orientação terapêutica, digamos assim, né? É, mas o conto-terapeuta é um terapeuta também, né? Então, acho que é importante, de uma certa forma, que
de novo, aí eu acho que a gente, pensando a gente como contador de histórias, também está possibilitando essa... A gente também tem esse potencial terapêutico, né? Quando a gente conta uma história. Só, de novo, acho que às vezes a gente tem mais consciência ou menos consciência disso, mas acho que esse potencial terapêutico, ele está sempre presente. Legal. Porque ele está presente no texto, né? Sim. Na A história, no conto. Priscila, que está aqui falando, ela é bibliotecária de um centro cultural, de uma biblioteca que fica dentro de um centro cultural, que fica no bairro Lagoinha, próximo, é uma região mais periférica da cidade, e ela está falando aqui que o sonho dela é aplicar a biblioterapia no meu trabalho. Você pode dar umas dicas, assim, para quem gostaria de estudar um pouco mais, de entender mais um pouco desse campo, que eu acho que é um lugar onde muita gente tem interesse, né? Sim, sim, sem dúvida. Então, acho que é bom, assim, algumas dicas para começar. Acho que é sempre muito importante que a gente, uma coisa que a gente sempre fala nas oficinas também, provavelmente tu também deve falar, Aline, da gente entrar em contato com a nossa própria trajetória, né, de leitor, de ouvinte de histórias, e a gente perceber as histórias que a gente gosta, as histórias que reverberam na gente, porque a gente não vai poder tocar o outro com uma história que não faça sentido para a gente. Então, acho que esse é um ponto, assim, é, inicial, né, prioritário. Então, quando a gente encontra, por exemplo, essa história dos irmãos generosos que eu contei no início, ela foi uma história que atuou terapeuticamente em mim, e por isso eu senti vontade de compartilhar com vocês, independente aqui, né, de ser terapêutica ou não ser terapêutica, mas ela reverberou de uma forma para mim, né, ela me fez pensar em tantas coisas que eu senti essa vontade de compartilhar, enfim, de soltar essa história. Então, acho que esse, por exemplo, é um ponto fundamental. Tem alguns cursos, né, voltados para essa área de biblioterapia, de contoterapia. A biblioterapia, muitas vezes, ela pressupõe essa questão da conversa, ela se baseia muito na conversa depois do texto. Então, claro, a gente identificando um texto que tem esse potencial terapêutico, depois disso a gente propicia esse ambiente de conversar, levantar perguntas, de saber como é que, né, esse espaço das pessoas falarem como é que o conto chegou, onde é que reverberou, que outras histórias lembraram, né? Já a contoterapia, a gente trabalha mais com os contos tradicionais. Então, a biblioterapia, muitas vezes, é o texto literário. Também os contos tradicionais, mas a contoterapia ela está mais voltada para o conto tradicional e não necessariamente precisa ter essa ideia da conversa posterior. Muitas vezes, né, pelo menos dentro da linha da formação que eu tenho feito, a gente acredita mesmo que o conto, como eu disse antes, o conto dá conta. Então, a gente conta e é o conto que faz o trabalho dele. Então, às vezes, por exemplo, pode ser um recurso utilizado por um psicólogo, digamos, no final de uma sessão. Às vezes esgotou a questão da conversa, e aí, de repente, né, o conto pode ser um recurso para, por exemplo, terminar uma sessão ou começar uma sessão, e às vezes não precisa falar nada, às vezes deixa o conto atuando, e na outra semana, de repente, quando as pessoas se encontrarem, podem vir coisas novas ou não, né? E acho que não é uma coisa imediata e não é uma coisa que a gente possa medir também, né? Então, é muito sutil, é muito sutil. E aí, bom, um dos espaços, então, né, dessa ideia é esse círculo de contos e leituras que eu comentei contigo antes, e que a gente tem feito esse movimento, assim, de a gente tem uma temática, então a próxima temática é a gratidão. Então, a gente escolhe alguns textos relacionados à gratidão, sempre, né, nessa ideia dos contos que reverberam, que nos dizem coisas.
E aí, mas também é um espaço para que as pessoas, a gente convida que as pessoas que participem, levem contos relacionados à temática, contos, histórias de vida, relato, poesia, enfim, né? É bem livre, assim. E aí, então, tem essa conversa também a partir do que surge. Então, acho que assim como o contador de histórias, o conto-terapeuta ele tem que estar muito presente, ele tem que estar muito, né, nesse estado de prontidão para responder aquilo que surge naquele momento, assim. Eu até separei um trechinho aqui que eu acho que cabe, já que a gente está falando sobre esse assunto, a formação, né, enfim, a linha que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado, é dos contos dentro de uma visão sistêmica, né, e também das constelações familiares. E aí tem um dos livros do Bert Hellinger, que é esse aqui, No Centro Sentimos Leveza, ele tem algumas histórias, e apesar dele estar falando das constelações, tem algumas coisas que são muito interessantes também para a gente, como contador de histórias. E aí eu até separei aqui um trechinho, pensando. Então, acho que agora, né, eu queria ler aqui para vocês. Então, ele diz assim: há histórias das quais precisamos reter pouca coisa. Nós as ouvimos como uma sinfonia. Reconhecemos uma primeira melodia, depois uma segunda, entendemos palavras isoladas do coral. Então, movemos os dedos das mãos ou dos pés, acompanhando o ritmo. Na sequência final, talvez um arrepio nos corre pelas costas e persiste algum tempo. Sem saber como, sentimos-nos estimulados, como se um vento fresco soprasse pela janela. Então, eu acho que é muito essa ideia, né? A história terapêutica como um vento fresco que sopra pela janela e que a gente não precisa entender ou ficar explicando tanto. A gente só precisa sentir e deixar ele entrar. É isso mesmo, né? Tem um, tem um conto que é o Fruto, o Aprendiz e a História, que é isso, assim, né? Que ele que é um, não sei se você conhece essa história, que é um mestre, ele toda noite ele conta uma história e todo mundo fica trabalhando durante o dia, todos os discípulos, todas as pessoas daquele lugar trabalham muito em silêncio. E à noite eles ouvem histórias. E aí um dia, um desses ouvintes perguntou, falou, mestre, mas você fala, você conta as histórias, mas tem hora que eu não entendo. Por que você não explica a história? E aí ele tá comendo um pêssego nessa hora. E aí ele pega o pêssego e fala, ô, meu amigo, eu posso cortar o pêssego para você. Você gostaria? Ele falou, ah, obrigado, mestre, eu quero. Ele falou, não, peraí, eu vou descascar para você também, já tá aqui, não me custa nada. E aí ele fala, não, espera um pouquinho, eu vou picar para você também. E aí o ouvinte, né, o discípulo fica ali, mas tem certeza, mestre? Ele não tem. Espera um pouquinho, eu acho que eu vou mastigar para você. Eu já tô aqui, não me custa nada. Ele fala, mas mastigar não, pode deixar que eu mesmo mastigo. Ele fala, a mesma coisa acontece com as histórias. Ai, maravilhoso. Eu acho que eu já tinha ouvido. Que É bonito. isso, né? Que é não mastigar a história para o outro, né? Entregar e cada um, né, vai Sim. aquela história para ele, porque às vezes também, às vezes a minha interpretação, aquilo que me toca é diferente daquilo que toca o meu ouvinte. Uhum. Exato, então é muito isso, né, da gente, como, enfim, dentro dessa ideia da contoterapia, da gente se colocar como um instrumento, né, da gente ser a torneira, da gente não ser a água, né, que eu acho que é uma ideia que a gente Ótimo. já conversa e já fala muito também na contação de histórias, de maneira geral, né, na narração de histórias, de maneira geral. Acho que a gente sempre Adorei está essa em busca, metáfora. né, desse... Oi? Adorei isso, ser a torneira e não a água. Eu vou usar. Eu escutei isso essa semana, eu digo, ah, perfeito. É, Perfeito. Olha só, eu queria te fazer uma pergunta que foge um pouquinho do assunto dos contos terapêuticos, mas que é, eu estava lembrando, né? Você estava falando do festival que vocês fizeram, eu vi muita gente comentando, e eu lembro que vocês fizeram as pessoas também iam contribuindo, né? Vocês tinham esse lugar aberto para as pessoas contribuírem.
Como é que você tem visto também esse momento, pensando, né, enquanto o narrador que é profissional, que trabalha com isso, né, financeiramente, como que você tem visto esse campo a partir, né, do que, né, a narração de história sempre foi um lugar meio, a gente fica sempre tentando se encaixar, né, nos editais, no trabalho, tem que estar sempre explicando o que a gente faz, né, tem que estar sempre trazendo isso, assim. Como é que tem sido isso nesse momento? Como é que você tem visto esse lugar mais do mercado, não sei se essa é a melhor palavra, da economia da cultura mesmo do narrador de histórias? Sim, nossa, que pergunta difícil, hein? Por isso que eu estou perguntando, as É, perguntas difíceis, eu estou deixando para vocês me ajudarem. nossa, essa eu realmente não tenho resposta. Acho que é uma coisa muito nova, né? Assim, eu estou encarando um pouco esse momento como um momento da gente, de uma certa forma, tá tornando visível, né, o nosso trabalho. Eu acho que a partir dessas lives e mesmo da gente estar gravando contos, é um momento em que a gente está aparecendo um pouco mais, porque, enfim, É, essa é a forma como tem sido feito. Então, acho que esse é um primeiro momento. Eu te confesso que eu estou nesse momento ainda, né? Eu não consegui ainda descobrir, né? avançar, tenho pensado em algumas coisas. Mas acho que a gente tem que estar muito, acho que a gente vai ter que buscar muito esse lugar, né? E acho que, por exemplo, foi, né, super bacana essa iniciativa de vocês de fazer aquela oficina né, de pensar sobre a questão dos editais emergenciais. É, enfim, acho que é muito novo. Acho que, por exemplo, esse festival, né, que a gente fez, a gente teve uma colaboração bacana do público, então foi uma coisa que funcionou, foi bacana, né? É, enfim, acho que a gente tem que ir fazendo isso, mas é que isso tudo dá muito trabalho, né? Muito trabalho, nossa. Trabalho. Isso dá mais trabalho, na verdade, né, Aline, do que a questão efetivamente da realização, da, Sim. da, da concretização, da apresentação e tal. E isso são habilidades que nem sempre a gente, como artista, tem, né? Uhum. Eu acho que também um dos caminhos é a gente buscar pessoas que, de repente, tenham mais experiência nesse caminho para ir aprendendo junto, né? Acho que não tem muita solução a não ser pelo coletivo mesmo, nesse momento, Sim. né? Até para descobrir os caminhos, né? Eu acho que sim, existem várias, as pessoas estão buscando mesmo. Tem os editais, que é um dos caminhos, mas não é o único, até porque também os editais muitas vezes são, né, são editais atualmente, né? Vários editais que tiveram 15 mil inscritos, eles aprovam 300, 100, né? Então, e é isso que você falou, dá muito trabalho, né? Então, assim, você fica ali horas escrevendo, você fica colocando o sonho no papel, mas é um exercício. Então, buscar esses outros caminhos, como vocês fizeram, é muito legal também, né? Uhum. Né, para que as pessoas também tenham, né, valorizem e vejam o valor que tem isso, né? Uhum. É um outro jeito de precificar agora. A gente sempre teve. A gente demorou um tempo para conseguir precificar os trabalhos, né? E aí agora é um outro jeito também. É. E eu acho que de maneira geral, assim, as pessoas têm reconhecido, né, a importância desse. Eu tenho tido muitos bons retornos, enfim, a partir dessa coisa, dessa experiência de gravar o vídeo e tal, os vídeos, né? E eu acho que, assim, do festival também, como eu já te falei, né, antes, a gente teve um retorno bem bacana também do público, enfim, né, de participação, não só, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, de engajamento mesmo das pessoas, estarem mesmo com a gente, né? Eu acho que isso que é importante. E acho que também um espaço eu tenho percebido para mim, né, como também isso tem me ajudado pessoalmente a atravessar esse período. Então, que enfim, né, a gente vai buscando essas formas e também acho que contar as histórias que me tocaram e enfim, que tem feito sentido para mim também é uma forma
de contribuir e é, de contribuir, de estar a serviço, mas também de me alimentar, né? De permanecer firme nesse caminho, assim. As histórias nos ajudam. O próprio Contos com Vinho mesmo, ele nasceu quando eu estava em Portugal, e aí eu estava lá, sem saber se eu voltava, se eu ficava lá, e tentando entender todo esse movimento, ainda não tinha chegado a pandemia no Brasil. E aí eu comecei a buscar nas histórias mesmo. Falei, não, vou centrar e vou começar a ler as histórias para tentar encontrar os caminhos. Aí eu sentava assim numa varanda, tomava uma taça de vinho e começava a ler. E aí foi me dando um desejo muito grande de compartilhar com as pessoas aquilo que me ajudou a atravessar esse Uhum. momento. A Josi aqui das Trovadoras, duas mulheres, falou que nós somos duas mulheres bonitas e arretadas. Ó. Ai. Então, a gente tem 9 minutos. O que você acha de você Ah, contar uma história pra gente? passa rápido, né? Muito rápido essas Passa muito lives. rápido. É para ficar com gostinho de quero mais, as pessoas entrarem lá depois na sua página, escutarem os contos do minuto, Sim, sim, sim. assistirem os vídeos na Nossa, mas eu tenho plateia. 9 minutos para contar a história. É bastante, hein? Não tem muito, a gente tá conversa mais um pouquinho. Tô brincando. Bom, acho que eu vou contar uma história, então. Tu contou a história do mestre, vou contar uma outra história de mestre que eu li hoje até, mas também tem a ver, eu acho, com. Talvez eu conte duas histórias, que são duas histórias curtinhas. Um discípulo chega até o mestre e lhe diz: ai, mestre, depois de muito refletir, eu tomei uma decisão. Eu vou morrer. O mestre olha para ele e diz: essa não é uma solução. E o discípulo então volta para a casa dele e começa a se dedicar aos seus afazeres, se entrega às orações, medita, 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 medita. E depois de uma semana, ele volta até o mestre e lhe diz: mestre, você tinha razão. Você tinha razão, eu pensei melhor e decidi viver. E o mestre olha para ele, calmamente, como todos os mestres olham, né? E lhe diz: essa não é a solução. Mas como assim, mestre? Eu disse que tinha decidido morrer, você disse que não era a solução. Aí eu digo que decido viver e você disse que também não é a solução. Então qual que é a solução? E o mestre olha para ele e diz: mas por que você acha que tem uma solução? Muito bom. Que E ótima tem uma história. outra, tem uma outra. Opa, quer falar uma coisa? Desculpa. Não, falei que ótimas suas histórias. E aí tem uma outra que também vai assim nesse caminho e que eu acho que é uma história bem bacana para terminar. Que tem um homem que está andando assim no meio da sua plantação, quando de repente ele dá de cara com uma onça. E ele fica assustadíssimo e sai correndo assim a toda velocidade. E a onça está esfomeada. E ela corre atrás dele. E aí o homem corre tanto, e claro, nem se dá conta direito para onde é que está indo, até que ele para na beira de um precipício. E aí ele olha lá para baixo, e lá na terra, né, lá no fundo do precipício, tem outra onça,
que pelo que ele percebe, está ainda mais esfomeada. Ele olha para um lado, tem uma onça, ele olha para baixo, tem a outra onça, mas ele não tem muita alternativa, então ele resolve se jogar. Mas bem nessa hora, ele percebe que tem assim umas raízes bem grossas e umas vinhas de umas plantas nascendo ali no meio da pedra, né? Das pedras daquele precipício. Então ele se agarra naquelas raízes assim com toda a força que ele tem. E aí ele olha para cima, aquela onça, ele olha para baixo, aquela outra onça, e aí ele continua ali agarrado, com força, até que de repente ele olha bem para a base assim daquelas raízes e ele percebe que tem dois ratos. Tem um rato preto e um rato branco, roendo bem lentamente aquela raiz. E ele continua ali, né, segurando e olha para cima aquela onça, olha para baixo aquela outra onça e aqueles dois ratos. E aí ele fecha os olhos. Ele suspira profundamente. Quando ele abre os olhos de novo, ele olha um pouquinho abaixo da raiz e ele vê que ali no meio daquelas vinhas tem um morango. Um morango bem vermelho, um morango bem suculento. E ele então, ainda se segurando com força, ele estende a mão e com bastante trabalho ele consegue pegar aquele morango bem vermelho e bem suculento. E aí ele come aquele morango e pensa, ai, que delícia. Essa história que você conta dá aquele suspiro mesmo no final. Então, às vezes, né, Aline, tenho pensado muito nisso, assim, às vezes a gente está cheio aí de onças e de ratinhos roendo as nossas raízes, mas ainda assim, tem um morango que a gente pode comer, que a gente pode desfrutar, né, nesse momento, e eu acho que saborear, exatamente, saborear o morango. Acho que a gente pode também aproveitar esse momento para saborear esse morango, esses morangos que estão aqui à nossa volta e que, de uma certa forma, em outros momentos a gente não enxergava esses morangos, né? Às vezes a gente precisa desse tempo de fechar os olhos, de suspirar bem profundamente para poder ver esse morango. Então, eu acho que por mais difícil, né, que está sendo esse momento, acho que provavelmente é um dos momentos mais difíceis que a gente já viveu, mas que a gente não esqueça, né? Que a gente não esqueça desse morango, desses morangos. Nossa, o melhor jeito de terminar essa conversa para que a gente possa terminar essa quinta-feira e começar a sexta e a outra semana com esse gostinho de morango e buscando, né? Onde que está o morango mais próximo das nossas mãos. Quanta sabedoria. Obrigada. E morango combina com vinho, né, Aline? Combina com vinho. Ó, gente, saúde para você que tá aí do outro lado. A gente tem alguns segundos só para terminar. Então... Muito obrigada pela troca, pelas histórias, por dividir esse momento com a gente. Obrigada e obrigada força também. aí para todo mundo. A gente vai sair dessa em breve. Com certeza. Obrigada. Obrigada também, obrigada por todo mundo aí que assistiu a gente. Tchim. Graças.